Olá, meus queridos. Que bom estarmos juntos novamente, com o nosso programa Fé e Vida. Vamos iniciar então a nossa celebração, a nossa reflexão, saudando primeiro a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, para a nossa reflexão, a nossa temática, nós colocamos: a prova de que amamos a Jesus é a vivência da sua palavra. Então, para que nós possamos fazer esta reflexão, manifestar este amor aos ensinamentos da palavra de Deus, que é o próprio Jesus, nesta liturgia deste final de semana, deste sexto domingo do tempo pascal. É um tempo em que nós vivemos, refletimos a presença de Jesus ressuscitado entre nós. É neste tempo em que nós damos testemunhos da presença real de nosso Senhor entre nós. E nós agora já estamos prestes a entrarmos num tempo, um tempo mais longo, depois do Pentecostes, esse tempo em que, com a ausência, nós testemunharemos a presença. E aí vem aquela grande pergunta: como que na ausência eu vou testemunhar a presença? E é por isto, nós ouviremos no Evangelho de hoje, nessa liturgia, que Jesus, já caminhando, sabendo do seu final, da sua vida, que ele integraria a sua vida para nos darmos a salvação, a nossa redenção. E ele, de uma maneira assim mais singela e mais pura, nessa despedida, ele nos passa esse legado, este amor que nós deveremos ter um para com os outros, para que nós possamos o quê? Manifestar a sua presença entre nós. E nós veremos também que ele, quando ele despede, ele faz uma despedida, nos garantindo que ele iria, mas pediria e confiaria ao Pai que enviasse o Paráclito, o Espírito Santo, aquele que nos lembraria os ensinamentos de Jesus, como Jesus queria, como Jesus deseja que seja feito. E este mesmo Espírito que impeliu esses discípulos nas suas caminhadas, no seu período de evangelização, é este mesmo Espírito que hoje sopra em nossas comunidades, sopra em nossas igrejas, e ele garantindo desta forma que estaria e estar presente o tempo todo conosco. E nos pede, para que nós o quê? Supliquemos a esse Espírito cada vez mais que nos inspire,
para que esta igreja, este reino de Deus seja construído entre nós, homens e mulheres. De que maneira? Praticando e fazendo aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. Então hoje, nas leituras, nós vamos refletir primeiramente o Evangelho de Jesus, que está no Evangelho de São João, no capítulo 14, de 23 a 29. Ele vem nos dizendo da seguinte forma: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que eu vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo. Não perturbe nem intimide os vossos corações. Ouviste o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me ameis, ficareis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, como a gente já começou a dizer, a falar, a refletir, nós vemos que neste Evangelho de hoje, nós temos uma condição para que Jesus, o Espírito Santo e Deus permaneça e faça morada em nossa casa, em nosso templo, em nosso coração. No versículo anterior a estes que nós iniciamos hoje, o Judas, não Judas Iscariotes, ele pergunta para Jesus: Senhor, por que vai manifestar somente a nós e não manifestar ao mundo? E Jesus dá uma resposta muito simples. Simples e ao mesmo tempo exigente, porque este Deus, este Jesus, este Espírito Santo, ele só virá e fará morada em nossos corações se nós proclamarmos Jesus como Deus e Senhor. Acreditar que Ele é a palavra encarnada, o Verbo encarnado de Deus. E Jesus ainda nos diz que deveríamos ter uma alegria, porque Ele estava ascendendo ao Pai. Por que esta volta ao Pai? Ao mesmo tempo que nós, por isso que nós falamos no início, como que nós vamos testemunhar a presença daquele que está ausente. É o caso de Jesus. É nesse sentido que nós temos, de que maneira? Através das nossas atitudes. Amar a Jesus. O que é amar a Jesus? É fazer, pensar, sentir aquilo que Ele sentiu, que Ele viveu, que Ele fez. Porque quando nós temos essas atitudes, são as atitudes que Jesus teve perante a obediência ao Pai. E isto fez com que Ele fosse exaltado e fosse ressuscitado dos homens. Então a gente vê aqui que nesse discurso de despedida de Jesus, Ele vem nos mostrar essa condição. E não vai manifestar isto ao mundo, porque o mundo muitas vezes quer festa, quer coisas grandiosas, coisas espetaculares, e Jesus ele trabalha no silêncio, é no silêncio interno. É por isso que nós veremos e vemos que a manifestação de Jesus, ela é pessoal, ela é individual. Quando eu abro o meu coração, quando eu coloco a minha condição
para amar. Quando eu faço isto, e Deus vem e faz morada em nós. E esta morada de Deus em nossos corações, ela dignifica as nossas atitudes, as nossas atividades que nós fazemos. E amar Jesus e fazer o que Jesus fez nos pede a assumir um mundo que ele não pode ser o quê? Aderir a esse projeto, que é um projeto de misericórdia, um projeto de perdão, um projeto de fraternidade, de solidariedade. E aquilo que ele mais conta com cada um de nós, anunciarmos esta boa nova a todos os corações. Por isso, que quando ele nos pede assim, para que nós busquemos e recebemos esse dispensador, que é o Espírito Santo, que tem a missão de nos recordar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, E assim, nós abriremos as nossas atitudes, abriremos, assim como Jesus acolheu a todas as pessoas, porque Deus é bom. Ele que nos pede e que nos direciona toda a nossa caminhada. Então aqui nós podemos assim concluir neste Evangelho que o Espírito Santo é o nosso conselheiro, é o Espírito Santo que tem a missão de direcionar a nossa caminhada. Aí nós podemos colocar a nosso trabalho perante uma diocese, perante uma comunidade, perante uma paróquia, perante o que a minha vida, os meus empreendimentos particulares. Sempre é Ele. E a paz que Jesus nos dá. Qual que é esta paz? Que o costume judeu, nesta época, nós chegando numa chegada, numa saída. Vou te dar a paz, que fica, mas a ausência ficaria. Por isso que ele fala que esta paz que ele nos dará, é uma paz diferente, não uma paz do mundo, porque é uma paz que ele despede, mas ele continua presente, ele continua na nossa caminhada, ele está junto conosco. E ele nos pede para que nós, nesse Espírito Santo, nos ajude a dar continuidade nesta nossa caminhada. E aí a gente vê que esta abertura, esta ação do Espírito Santo, quando ela é aceita, quando os dirigentes, as pessoas, aquelas pessoas que trabalham juntamente, com todas as pessoas construindo esse reino de Deus, são abertos à moção do Espírito Santo, sempre uma atitude eficaz, producente, ela é alcançada. E assim, nós veremos agora na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, quando ele nos diz, naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. E isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar da questão com os apóstolos e os anciãos. Então, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Bartsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transformaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-lo até vós, junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo. Homens que arriscaram a vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isto,
estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos o Espírito Santo e nós não vos impor nenhum fardo além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas e ídolos, de sangue, de carnes de animais sufocadas, das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes estas coisas. Saudações, palavra do Senhor. Então, nessa grande leitura que nós acabamos de fazer a reflexão, nós percebemos uma coisa muito bonita. Primeira, a decisão que foi tomada entre estes líderes, Paulo e Barnabé. Aqui nós chamamos de o primeiro concílio da igreja, porque alguns que não foram enviados, por esses discípulos dessa igreja primitiva, dentro daquela comunidade, queriam que mantivessem algumas das tradições da religião judaica, colocando assim como uma necessidade daquilo que o próprio Jesus não tinha exigido. Porque, igual São Pedro mesmo nos diz nessa leitura, somente Jesus, é Ele que nos salva, é Ele que nos guia, é nele que temos que professar a nossa fé. Então aqui a gente já começa a perceber que, com este avanço, com esta unidade entre os líderes, orientados, relembrados das atividades de Jesus num período tão pequeno, 30, 40 anos logo após a sua morte, muita coisa, mesmo pela oralidade, já tinha se perdido, mas em oração, juntamente com o Espírito Santo de Deus, começou-se a progredir, a crescer este reino de Deus, esta igreja entre os homens na terra, seguindo a orientação do mesmo Espírito, que era o próprio Jesus, quando vivo, manifestava e orientava as pessoas. Então, deste concílio, nós podemos perceber que a abertura, o acolhimento, ele deve ser. Não podemos ter aqui uma igreja onde tudo é ponderado, tudo é censurado, tudo só por regras, o legalismo. Isto é uma atitude não caritativa, é uma atitude de uma falta de caridade pastoral. Mas com isto, nós também não podemos cair no laxismo. Tudo pode, tudo é permitido, tudo de qualquer maneira. Então aqui, nesta leitura, vem nos mostrar que, através do tempo, da história, Deus continua presente. Move homens, líderes, para que ligar e desligar aquilo que Deus desejou e deseja para o homem de hoje. Então aqui a gente percebe o que? A nossa igreja, por exemplo, são 20 séculos, 20 concílios. Nesses anos, 20 concílios é uma atualização. As assembleias, os sínodos que acontecem é uma atualização. É através da moção do Espírito Santo que ilumina, que atualiza a caminhada da igreja. Então esta é uma atitude caritativa, uma atitude de atualização, de acolher as pessoas. O acolhimento, nós temos que entender esse acolhimento num sentido mais complexo, mais transcendente. É receber esta pessoa, formar esta pessoa, doutrinar esta pessoa, fazer com que ela conheça a doutrina e ela desloca assim o seu amor, creia na doutrina e ela também é enviada em missão. Então o trabalho é muito grande, o trabalho é necessário, é um trabalho de transformação. E nós, as nossa diocese,
Nós estamos nesse período de assembleias paroquiais. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça para que possamos encontrar e fazer aquilo que o próprio Jesus nos pede. Porque quando nós agimos assim, nós teremos o mesmo comportamento do que teve o nosso salmista, quando ele nos diz assim, que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Por isto que na segunda leitura de hoje, do Apocalipse, nós lemos, um anjo no Apocalipse de São João nos diz, um anjo me levou em espírito a uma montanha grande, alta, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe, cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e às portas estavam escritos nomes dos 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre esses alicerces estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo era o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, e a lua ilumine, pois a glória de Deus é a luz da sua lâmpada, é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nesta leitura de hoje, nós continuamos a mesma leitura do domingo passado, aonde que vem nos mostrar o final da nossa caminhada, o final da história da humanidade, a consumação dos tempos. É o tempo de Deus, é o tempo onde aquelas pessoas que fizeram, que amaram, que guardaram a vontade de Deus, se encontrarão nesta grande tenda nos céus, na casa de Deus, onde os homens assim face a face juntamente com Deus. E nessa história, nesse final dessa história, uma coisa muito bonita nos é mostrada. Essa nova Jerusalém, não a nova Jerusalém celeste, é uma Jerusalém onde as pessoas têm uma convivência com o próprio Deus. Não precisamos mais, igual nós vimos aqui, não há templo, não há necessidade do templo, porque o próprio Deus já está presente, o homem já tem essa convivência direta, esta comunhão, convivência direta com o próprio Deus. E nós ouvimos, várias vezes, 12 tribos, 12 luzes, 12 apóstolos, 12 muralhas, 12 anjos, a plenitude, onde está tudo completo, onde vem nos mostrar as 12 tribos, recolhendo que toda a humanidade, todo o povo, recolhendo que tudo aquilo que Deus, ao longo do tempo da nossa história, da nossa caminhada, Ele vem nos mostrando. Outro detalhe, nessa cidade não tem sol e também não tem lua. Não precisamos dos astros, porque a própria luz é o próprio Deus. O Cordeiro vem nos mostrar que é a lua. Vem nos mostrar a sua glória, o seu penhor, o seu poder que nos ilumina. Então, com isso, confiemos sempre neste Espírito Santo que nos conduzirá a este encontro, para essa terra, para esse encontro prometidos. Acreditemos nas palavras de Jesus, que Ele esteve e está e estará sempre conosco, e no mundo da peregrinação e no mundo da glória. Peçamos esse Espírito Santo que derrame suas graças, suas bênçãos
sobre todas as paróquias, todas as igrejas, todas as famílias, para que cada um, no seu modo singular, no seu modo particular, possa abrir o seu coração, deixar que este Deus, o Cordeiro e o dono, o Deus, o Pai, venha e faça morada. Assim, nós seguiremos e encontraremos nesta terra. Que Deus nos ilumine e nos proteja a nossa caminhada. Nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.